E aí pessoal, tudo bem? Hoje a ideia é fazer um vídeo um pouquinho mais rápido contando sobre um projetinho que eu fiz. E a ideia aqui é como que a gente consegue consultar algumas ações e eu coloquei um charmezinho no final para a gente receber isso no e-mail também, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E a ideia é a gente conseguir então colocar uma ação, né? Ó, vou me colocar aqui. A ideia é a gente conseguir colocar uma ação e consultar o preço dessa ação e ver como que o preço variou nos últimos tempos, né? Então aqui o projeto ele foi desenvolvido com o Streamlit e a biblioteca do Yahoo Finance. Então aqui é bem legal para a gente testar um pouquinho os nossos conhecimentos, né? Aí, por exemplo, eu vou colocar o Banco do Brasil aqui e assim que eu clico em buscar dados, ele vai pegar os últimos 60 dias na biblioteca ali do Yahoo e fazer alguns cálculos, né? Então ele vai puxar o último preço que a ação teve e como que a média ali da ação variou nos últimos 20 dias, né? Então, para cada dia ele vê como ficou a variação dos 20 dias anteriores. E aqui ele fez um gráfico bem legalzinho que eu usei o Plotly. Então dá para ter uma visão bem legal de como vem variando aqui o Banco do Brasil, né? Então provavelmente aconteceu algum anúncio aqui, alguma coisa no dia 15 e de lá para cá a ação despencou praticamente R$ 10. Então, um momento muito bom para comprar Banco do Brasil, inclusive, né? É aqui não é recomendação nem nada, né? Mas só uma regrinha que se o preço atual for menor do que a variação dos últimos 20 dias, ele recomenda a compra e caso seja diferente, ele fala para tomar cuidado, né? Antes de enviar o e-mail, eu vou colocar uma outra ação aqui para a gente testar. Eu vou colocar a Taesa. Aqui é o mesmo cenário, né? Então a Taesa tem os preços meio que em picos, né? Mas a tendência aqui é de alta, né? Pelo menos nos últimos tempos. Vamos testar mais alguma para a gente ver se acha alguma que está no momento meio ruim, né? Ó, mais uma vez aqui a ação abaixo ali da média histórica. Acho que o momento atual da bolsa é de baixa como um todo, né? Então acho que a média sempre vai ser um pouquinho maior do que o preço atual. Mas só para a gente testar mais uma, eu vou colocar aqui a Bradespar para a gente testar. Ó, mesmo cenário. Então acho que não tem muito para onde fugir. Vou colocar só a última com o Itaú para a gente ver se muda um pouquinho. Ó. E também não. Então eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês consumirem, aí vão testando. Acho que daqui a pouco, quando o mercado se recuperar um pouco, as médias dos preços vão estar um pouquinho acima, aí vai dar para ver os outros avisos, né? Mas aqui a ideia é bem simples. Aqui no receber alerta por e-mail, eu consigo colocar um e-mail, né? E assim que eu enviar aqui, ele vai bater lá no meu Gmail e vai enviar esse e-mail, né? Então eu vou colocar aqui um exemplo. Então, entrando aqui no meu e-mail, ele já vai ter enviado aqui o último e-mail, né? Então aqui no caso, olá, está aqui um resumo rápido sobre a ação da Petrobras, o preço atual, a média móvel dos últimos dias e ali a recomendação, né? Então bem simplesinho. Aqui indo para o código, esse projetinho ele foi basicamente feito nessa pastinha aqui. Aí no começo eu importo as bibliotecas. Essa segunda etapa aqui é para os e-mails, para fazer o envio dos e-mails, né? Que a gente precisa dessas outras. E aqui as variáveis de ambiente, né? Então aqui, nessa primeira função, que é para enviar, a gente precisa colocar o nosso e-mail, né? E a senha. Aí aqui eu recomendo usar aqui os environments, né, para não deixar o seu e-mail aqui à mostra no código. Seguindo aqui a gente tem algumas configurações para o envio do e-mail, né? Então
como que vai ser o SMTP, qual a porta, algumas configuraçõezinhas aqui que a gente precisa fazer para enviar o e-mail. Seguindo aqui, a gente vem para a parte de enviar o e-mail de fato, e caso dê qualquer tipo de erro, ele vai aparecer aqui, né? E legal, agora o Streamlit começa, né? Então a gente tem o título, aqui um textinho falando sobre a ferramenta, e a gente chega no nosso input. Então aqui é onde a pessoa vai colocar os dados, e para o Yahoo Finance ele sempre precisa desse ponto SA no final. Então, caso a pessoa não coloque, ele já põe automaticamente e aí a mágica começa. Então, assim que a pessoa clicar no botão, ele vai pegar a nossa ação e vai olhar os últimos 60 dias, dia a dia daquela ação. Né? Caso dê algum erro, ele informa para o usuário. E caso ele consiga buscar os dados, ele vai salvar aqui na sessão para a gente conseguir ter esse dado sempre ali, né? Para recuperar ele e usar nas próximas partes do código. Aí, seguindo aqui, se tiver tudo certo, né? A gente conseguir pegar os dados, ele vai fazer o cálculo aqui dos últimos 30 dias. Seguindo pela média móvel, e aqui é bem legal que ele cria essa coluna do SMA20, e aí ele vai pegar o fechamento aqui da sessão e vai calcular a média móvel dos últimos 20 dias. Então, para cada dia, ele vai pegar no passado e calcular como que ficou a média. Né? Então, é um jeito bem interessante. E aqui seguindo a gente vai ter o último preço e a última variação média aqui da nossa ação. Chegando aqui na parte dos gráficos, né? Então não vou entrar tão no detalhe, mas aqui basicamente a gente vai estar colocando o tempo e qual que foi o preço de fechamento da ação, tanto para o preço atual quanto para a média móvel. E aqui a gente vai chegar na parte das recomendações. Né? Então, se o preço atual for menor do que o preço da média móvel, ele vai falar para comprar ação. Se for o contrário, né? Se a média móvel estiver maior, ele fala para não comprar. E se for igual, ele dá um aviso aqui falando que está tudo na mesma. Né? Então, segura um pouco. Né? E aí, para fazer o envio do e-mail, basicamente a gente coloca mais um botãozinho. E se a pessoa digitar o e-mail certo, ele cria aqui uma regrinha ali para fazer a recomendação, entre aspas, né, recomendação. Se o preço está acima, abaixo ou está estável nos últimos dias, a gente cria um HTML bem basiquinho aqui para fazer o envio. E quando a pessoa clicar, ele vai chamar a função, né? E dando tudo certo, ele avisa o usuário. Então aqui um projetinho bem simples que já dá para trazer alguns insights bem legais aqui para a gente, né? Então, vou colocar aqui mais uma só para a gente ver funcionando novamente. Aí vou colocar uma ação que eu não tinha posto antes, né? Santander. Então aqui, ó, quase que a gente tem o preço maior do que os últimos 20 dias, só que aqui na última semana ficou um pouco pior, né? Então aqui de novo a gente não conseguiu verificar. Ó, eu descobri uma coisa. Viniciussocha.pai. Eu estava colocando o e-mail errado, então ele não estava enviando aqui. Ó, enviando o e-mail, deu certo. Então aqui, ó, ele já chegou certinho, tá bom? Então, bem interessante. Aí, se alguém quiser que eu entre mais em detalhe em alguma parte, aí me avisem, tá? Mas a ideia do vídeo hoje era trazer mais essa visão geral aqui do projeto e compartilhar com vocês, né? Então, se ficou alguma dúvida, fico à disposição e vamos para as próximas.